No interior do seu organismo, o seu sistema imunológico acaba de eliminar silenciosamente uma das suas próprias células, impedindo-a de se transformar em um câncer e salvando a sua vida. Esse processo ocorre constantemente. A grande maioria das células cancerígenas que se desenvolvem em seu corpo são eliminadas sem que você sequer perceba. Isso é extremamente complexo, pois as células cancerígenas são partes do seu próprio corpo e começam a se comportar como indivíduos, mesmo causando danos a você. Mas o que é o câncer e como seu corpo o elimina constantemente? O câncer surge quando células corrompidas se multiplicam descontroladamente. Ele pode ocorrer em diferentes tipos de células do seu corpo, resultando em centenas de tipos de câncer. Alguns crescem lentamente, enquanto outros são agressivos. Alguns podem ser efetivamente tratados, enquanto outros letais. De certa forma, uma célula cancerígena se torna uma mistura do antigo e do novo. Ao longo de bilhões de anos, a evolução moldou as células para sobreviver e prosperar em um ambiente hostil, lutando por espaço e por recursos. No entanto, uma nova forma de vida surgiu: a cooperação, uma divisão de trabalho que permitiu que as células se especializassem e fossem mais bem-sucedidas em conjunto. No entanto, a cooperação requer sacrifícios. Para manter a saúde de um organismo multicelular, o bem-estar do coletivo deve ser mais importante do que a sobrevivência da célula individual. As células cancerígenas deixam de fazer parte do coletivo e se tornam indivíduos novamente. O seu corpo é capaz de lidar com algumas células rebeldes, mas algumas células cancerígenas se dividem repentinamente, se transformando em um novo organismo dentro de você. Elas consomem os recursos necessários para a sua sobrevivência, competem pelo espaço em seu corpo e danificam os órgãos dos quais fazem parte. Apesar do dano causado, as células cancerígenas não são maliciosas. Elas não desejam prejudicar você. Na verdade, elas não desejam nada. As células são como robôs proteicos, que seguem apenas a sua programação, que infelizmente foi corrompida. Em resumo, as suas células possuem um núcleo que contém DNA. Esse DNA é composto por genes, que são instruções sobre como construir proteínas e quando produzi-las. Essas instruções de construção são copiadas e transferidas para os ribossomos, onde são utilizados para produzir as proteínas. O tipo de proteína que as suas células produzem determina suas habilidades e funções. É importante ressaltar que um gene corrompido resulta em uma proteína corrompida, o que se tornará relevante mais adiante. O seu DNA sofre pequenas corrupções, chamadas mutações, dezenas de milhares de vezes por dia. Na maioria das vezes, essas mutações não têm uma causa específica, ocorrendo simplesmente por estar vivo. A maioria dessas mutações são corrigidas rapidamente ou não causam problemas. No entanto, ao longo do tempo, à medida que as células se reproduzem, os danos vão se acumulando. É como fazer cópias de cópias de cópias por décadas. Pode ser que um dia um cabelo tenha caído no scanner ou uma borda tenha se desgastado. Cada novo erro torna-se parte das novas cópias e de todas as cópias subsequentes. Você pode aumentar os danos no DNA por meio de atividades como fumar, beber álcool, ter obesidade, respirar amianto, não usar protetor solar ou contrair um vírus como o HPV. No entanto, a maneira mais simples de danificar o DNA e desenvolver câncer é simplesmente viver tempo suficiente. Para muitos casos de câncer, não há outra causa além do acaso. Isso é simplificado, mas de maneira geral, existem 3 categorias de genes que precisam ser corrompidos para que o câncer possa se desenvolver. A primeira mutação crucial ocorre nos genes conhecidos como genes supressores de tumor, ou TSGs. Esses genes desempenham várias funções. Primeiramente,
eles produzem mecanismos de controle que constantemente verificam o DNA em busca de erros e falhas durante a cópia, corrigindo-os imediatamente. Além disso, eles impedem que as células normais se multipliquem de forma descontrolada. Quando os TSGs estão danificados, as células basicamente perdem a capacidade de se reparar e podem se reproduzir descontroladamente. A segunda mutação crucial pode ocorrer nos oncogenes. Quando os oncogenes são ativados, a célula recebe o comando para se multiplicar rapidamente. Esses genes são altamente ativos durante o desenvolvimento dentro do útero materno, para transformar uma única célula inicial em trilhões em questão de meses. É necessário que ela se divida e cresça rapidamente. Esses genes de crescimento rápido são desativados quando há um número suficiente de células. No entanto, quando os oncogenes são corrompidos, eles basicamente são ativados novamente. A terceira mutação crucial ocorre no interruptor de suicídio das suas células. A maioria das células é constantemente reciclada e renovada. Quando as células acumulam muitos danos, geralmente elas percebem e genes especiais iniciam um processo de suicídio controlado, chamado de apoptose. Se os genes que controlam esse processo estiverem danificados, as células continuam vivendo, mesmo estando perigosamente corrompidas. Portanto, quando uma célula se torna incapaz de corrigir os erros em seu código genético, perde a capacidade de se autodestruir, quando detecta danos e começa a crescer rapidamente sem restrições, transformando-se em uma célula cancerígena inicial. Essas células precisam ser eliminadas o mais rápido possível. Embora sejam prejudiciais nessa fase, elas ainda são relativamente fracas e fáceis de serem destruídas. No entanto, se continuarem a sofrer mutações e se multiplicarem, podem aprender a evitar as defesas do organismo e se tornarem uma ameaça real. A todo momento, seu sistema imunológico está em busca dessas células. Mas como o corpo as identifica e as mata, se elas se parecem muito com células saudáveis? Vamos voltar às proteínas produzidas pelas suas células e à informação que elas transmitem. Por exemplo, quando os oncogenes são reativados, eles geram proteínas oncogênicas. O sistema imunológico reconhece que essas proteínas não deveriam estar presentes em um adulto. Para determinar quais células estão danificadas e quais estão saudáveis, o sistema imunológico precisa identificar as proteínas que eles estão produzindo internamente. Para solucionar esse problema, a evolução desenvolveu as moléculas de classe 1 do MHC, que funcionam como uma espécie de janela transparente. As células coletam amostras das proteínas que produzem e as colocam em milhares dessas moléculas classe 1 do MHC, exibindo o que estão fazendo. Essa seleção é constantemente atualizada, para fornecer uma imagem atualizada. Existe um conjunto de proteínas altamente perigosas, que não devem ser produzidas por células saudáveis, e o sistema imunológico possui um registro delas. Ele conta com bilhões de células especializadas chamadas células T, que são proteínas para reconhecer proteínas específicas. Se uma célula T identifica uma proteína proibida na janela de exibição do MHC, ela reconhece que a célula está danificada e a destrói imediatamente. No entanto, essas células têm suas falhas. E se uma célula cancerígena sofrer mutação e encontrar uma maneira de contornar esse processo? Tudo o que ela precisa fazer é parar de produzir moléculas da classe 1 do MHC e assim se torna invisível. Sem as janelas de exibição, o sistema imunológico fica incapaz de detectar o câncer. Felizmente, a evolução encontrou uma solução engenhosa: as células assassinas naturais, verdadeiros juízes, júris e executores. Nesse exato momento, há centenas de milhões de células assassinas naturais patrulhando seu corpo, em busca de células que se tornaram cancerígenas ou foram corrompidas por um vírus. Essas células assassinas naturais passam de célula em célula, verificando uma coisa: a célula possui moléculas da classe 1 do MHC, ela tem uma janela de exibição e está cumprindo seu papel de mostrar o que está acontecendo internamente?
Isso é incrível, pois cobre todas as possibilidades, enquanto as células T procuram a presença do inesperado, algo que não deveria estar lá. As células assassinas naturais procuram a ausência do esperado, a falta de algo que deveria estar lá. A lógica é a seguinte: se uma célula não possui janelas de exibição, ela está tentando esconder algo, e uma célula que está escondendo algo deve ser destruída. O que torna as células assassinas naturais ainda mais incríveis é que elas estão sempre em modo de ataque. Elas patrulham seu corpo, verificando célula após célula, com a intenção de eliminá-las. Suas células saudáveis precisam convencê-las de que não devem ser destruídas hoje, e uma forma de fazer isso é possuir moléculas classe 1 do MHC. Portanto, em resumo, quase todas as células cancerígenas que se desenvolvem em seu corpo ao longo da vida serão eliminadas pelo sistema imunológico. No entanto, por que ainda desenvolvemos câncer mesmo com essa preparação do corpo? Às vezes, as células cancerígenas sofrem mutações adicionais e se tornam mais eficientes em se defender. O câncer é uma corrida armamentista, mas é uma corrida que eventualmente venceremos, talvez com a ajuda de células assassinas naturais. Atualmente, várias terapias estão mostrando resultados promissores, como vacinas contra câncer, células T modificadas e até mesmo células assassinas naturais. Portanto, embora a batalha contra o câncer ainda não tenha sido vencida, estamos progredindo e eventualmente o câncer será eliminado de uma vez por todas, talvez mais cedo do que imaginamos. Muito obrigado por assistir o vídeo, deixe o like, se inscreva e nos vemos em uma nova oportunidade.